Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, eu começo preparando a bancada, eu coloco um pouco de tinta prata e eu faço uma mistura com 3 tons diferentes de betume e um pouco de nanquim para atingir o tom que eu quero. Depois eu começo aplicando a tinta prata em todas as bordas das peças da armadura. Como o efeito de desgaste que a gente quer chegar aqui é em peças metálicas, então eu pego essa tinta prateada e eu aplico nas quinas, em todas as quinas duras das peças, eu vou aplicando com esse pincel. Eu aplico com um pincel de cabeça chata, né, um pouco duro, e também tem essa técnica com a esponja. Eu arranco um pedaço da esponja, molho ela na tinta prata e passo ela no objeto. Nesse caso aí, a maior parte das peças eu estou usando esse pincel chato mesmo. Né? É um pincel bem baratinho que eu comprei, ele tem a ponta dura e ele cria esse efeito que eu gosto, que parece que a peça foi ralada. Né? Como a ideia é trazer esse efeito de marca de batalha e desgaste natural das peças, eu acho que esse efeito de ralado, que são as cerdas do pincel que fazem mesmo, eles deixam bem realista, né? Fica bem legal. Então eu vou pegando as peças e eu vou passando o pincel com a tinta em todas as bordas. De vez em quando, se eu dou um errozinho assim, eu costumo passar um pano para apagar. Em peças mais escuras fica um pouco mais marcado, mas eu não me importo muito porque a ideia no geral é ter bastante peça, é, bastante dessas marcas nas peças, e depois a gente vai vir ainda com camadas de sujeira, então mesmo que fique algum lugar com uma mancha de tinta prata que a gente não gostaria, depois a gente vem com sujeira por cima. E quanto mais aleatório, melhor. Então, eu vou pegando, vou passando o pincel aleatoriamente mesmo, não tem uma ordem. Normalmente eu passo com a parte mais larga do pincel nas quinas, né? E eu uso o pincel na parte mais fina se eu quero fazer algum efeito de ralado mais comprido, como vocês podem ver aí que tinha nessa peça. Né? Mas no geral, basicamente, eu só pinto as bordas e essas peças elas já têm as deformações na peça de marcas de batalha, né? Então tem alguns buracos de bala, tem alguns ralados que eu uso também para me guiar na hora de preencher e de criar esses efeitos. Né? Quando não tenho isso, eu até evito um pouco ficar criando, passando muita tinta, porque eu acho que é fácil de perder a mão e começar pintando uma área muito grande e a gente acaba tendo uma área muito prateada, muito grande, sem nenhum defeito que acaba não ficando natural, na minha opinião. Então, por isso que eu faço só onde tem essas deformações mesmo. Agora eu vou começar a parte do betume, que seria a sujeira. Eu pego um betume preto, eu diluo ele um pouco na água, porque eu gosto desse efeito não tão intenso. Né? O betume ele suja bastante as peças, então eu não quero que a peça fique muito escura, porque a tinta já é escura. Eu vou passando o betume basicamente nas quinas, é esse betume diluído em água, e depois eu vou limpando com um pano. Né? O betume, esse betume que eu comprei, ele seca muito rápido, então onde caiu o betume ele já está secando, então não tem muito espaço para errar, então eu vou bem delicadinho. E agora eu vou passando a mistura que eu fiz, que é essa mistura de marrom com... Eu uso 3 tons, é o amarelo, um marrom castanho e um ferrugem. E eu vou passando nas peças, principalmente nas quinas, e depois eu vou molhando um pouco na água, nesse outro pote, e passando no restante da peça, que vai criando aquele efeito de... vai ficando tipo uma névoa que cobre toda a peça de terra. Depois que eu passar em tudo, daí eu vou vir com um pano, vou tirando. Primeiro eu vou tirando de forma bem delicada, por cima só, e depois eu passo o pano um pouco mais geral para tirar, mas sempre deixando os cantos, deixando uma forma bem aleatória, bem suja mesmo.